Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós de novo aqui, outra vez e de novo. Hoje a gente vai falar também de avaliação ginecológica, né? Acho que muitos estavam ansiosos também por essa aula, então eu espero que a gente consiga elucidar bastante informação aí para vocês. Anotem mais uma vez tudo aquilo que vocês tiverem dúvida, né? O que ficar não muito claro. E a gente vai discutindo pelos grupos de interação, de WhatsApp, pelo telefone, por e-mail, pelo Classroom. Então vamos lá. Então, pessoal, tem gente que fala, né? Todas as vezes que a gente conversa com o pessoal que faz preceptoria nos diversos hospitais, né, do nosso país, a gente encontra bastante problema com relação à parte reprodutiva, principalmente porque na rotina da conduta clínica, muitas vezes a gente não é cobrado com relação aos aspectos reprodutivos numa ficha de avaliação. E isso deveria ser um ponto principal, né? Então, existem diversas situações, né, que eu já vivenciei, algumas outras eu vi as histórias, né, em que os animais dão entrada no hospital e a gente não consegue avaliar, né, a parte ginecológica. E muitas vezes a gente acaba sendo penalizado por isso, porque às vezes você inicia um tratamento medicamentoso numa égua, achando que ela estivesse vazia e contudo ela estava prenha, e aí a gente perde a prenhez. Enfim, isso causa uma série de fatores complicadores. Mas enfim, por que avaliar as fêmeas, pessoal? Primeiro e antes de tudo, para controle da saúde genital, né? Para diagnosticar caso existam relatos de infertilidade. Olha, minha égua não entra em cio. Olha, minha vaca não emprenha. Olha, essa porca está com 4 anos, nunca pariu. Né? Tem um cachaço que fica o tempo inteiro com ela. Para avaliação pré-compra, né? Então, por exemplo, eu quero adquirir uma égua com fins de reproduzi-la. Eu preciso saber se está tudo ok com ela. Está ciclando, né? Tem um útero com conformação adequada. Exame para a estação de monta. Vou iniciar uma estação de monta, tenho animais machos que vão entrar em estação, ou fêmeas. Preciso saber se está tudo ok. Ou se tem animal que eu preciso deixar de fora, porque tem alguma irregularidade, alguma patologia. Para diagnóstico de gestação, né? E para auxílio obstétrico, é um animal que dá entrada no hospital com característica de início de parto, mas não evoluiu. Então vamos fazer uma avaliação, certo? E dentre outras N funcionalidades, né, que existem na avaliação ginecológica, para determinar qual fase do ciclo aquele animal está, por exemplo. Né? E a gente pode lançar a mão também de exames complementares para isso, pessoal. E quando a gente faz uma avaliação ginecológica, né, com o objetivo de diagnosticar uma prenhez previamente conhecida, né, mediante características fisiológicas externas e também a questão da exposição ao macho ou uma inseminação, a gente entende que esse processo é extremamente importante, né? Porque ele permite que a gente identifique, sobretudo, aquelas fêmeas em um lote, por exemplo, seja da espécie que for, né? Que estão vazias após uma determinada estação reprodutiva. Então, é extremamente importante a gente identificar aqueles que não estão prenhes, para justamente a gente trabalhar, sempre quando aqueles animais que estão vazios, né? Sempre quando a gente fala de animal de produção, pessoal, isso envolve as questões de lucratividade, né? Questões de eficiência reprodutiva. Então, é extremamente importante a gente entender o que faz com que em um determinado rebanho alguns animais não se tornem prenhes, né? E o diagnóstico de gestação é a principal ferramenta que a gente tem para identificar esses animais num grupo, num lote. Bom, além disso, é uma ferramenta de valia fundamental, né? Para a gente programar venda de animais. Então, por exemplo, se eu tenho um lote, né, de animais que eu consigo fazer o diagnóstico de gestação e avaliar, esses animais estão com prenhez de vacas, vamos falar em vacas, né? Eu tenho vacas prenhes de 3 meses, então quer dizer, daqui 6, mas pelo menos 3 meses, né? Daqui pelo menos 9 a 10 meses eu posso estar vendendo um lote de bezerros. Né? Então, programar a venda dos animais. Isso quando a gente fala em equinos também do mesmo modo.
Ah, quero programar a venda de um potro. Eu preciso saber quanto tempo de prenhez tem a minha égua. E para controle puerperal, né? Então, assim, é importante a gente saber quando foi que o animal se tornou prenhe e se está, para justamente a gente entender se o pós-parto está condizente, né? Se o parto está dentro do período esperado, né? E avaliar também a retomada desse animal, né? Do trato reprodutivo desse animal. Então, enfim, o diagnóstico de gestação, sem dúvida, é uma das ferramentas mais importantes como um todo, quando a gente fala de avaliação ginecológica, né? Então, a primeira coisa que eu quero saber, tá prenhe ou não? Vocês vão ver isso muito na vida de vocês, enquanto veterinário. Bom, mas antes de qualquer outra avaliação, quando a gente atende, né? Quando a gente recebe um animal para atendimento, a gente precisa fazer a anamnese, eu preciso recuperar informações referentes àquele indivíduo que são básicas e prioritárias, né? Então, existe um procedimento operacional padrão para fazer uma avaliação, ou um roteiro, como vocês preferirem, né? E a gente precisa ter identificação desses animais através de uma ficha, que pode ser coletiva ou individual, tá? Então, ali, ó, isso é uma ficha de identificação individual, a gente precisa colher número daquele animal, nome, a idade, pelo menos, né? Raça, espécie, que faltou colocar aí, lote, se é um animal que vive em lotes, né? E aí a avaliação que eu vou fazer depois, todas as anotações, que pode ser da maneira como eu achar pertinente, eu posso até mostrar para vocês depois uma gravaçãozinha com os modelos que eu tenho aqui, o que eu costumo usar a campo quando eu vou trabalhar, né? Mas basicamente eu preciso ter esses dados, né? Então isso é o principal, preciso ter uma identificação. E isso parece tão óbvio, né, pessoal? Mas é muito comum a gente chegar em fazendas, e eu falo fazendas assim, com uma quantidade de animal substancial, né? Com uma grande quantidade de animal. Então a gente não vai ser incomum isso acontecer na vida de vocês. Quem quiser trabalhar a campo, vamos pensar em fazenda de bovinocultura de corte, por exemplo. Às vezes vocês vão chegar numa fazenda e vão perguntar, e vão fazer algumas perguntas com relação à estrutura da fazenda e o manejo, e vocês vão perceber que não necessariamente em todos os animais são brincados, né? Tem brinco de identificação ou qualquer outro método que seja. E isso dificulta, porque não tem como você olhar para um animal e gravar a imagem e a imagem associar aquelas características que você faz numa avaliação, né? E se lembrar disso o mês que vem, no próximo mês. Então, assim, o arroz com feijão que a gente chama, que é identificação de animais e padronização, né, de ficha de armazenar informações. Vamos pensar aí que existem ainda hoje, pelo menos em torno de 40% de pessoas que não fazem isso em grandes fazendas, né, que dirá as menores. Então, assim, isso a gente tem que estar muito focado. A gente vai voltar a falar dessa questão burocrática daqui uns dias, quando a gente for falar de eficiência reprodutiva. Mas lembrem-se sempre que quando a gente chega para avaliar, a gente precisa ter uma ficha e esse animal precisa ter uma identificação, seja ela a forma que o pessoal, né, o proprietário achar mais pertinente, o carimbo, né, a tatuagem, enfim, precisa ter uma identificação, tá, pessoal? Para a gente poder controlar, principalmente ao longo da vida dele aí. E o que a gente precisa saber no exame ginecológico mais específico, né? Voltado mais para a parte reprodutiva. O que a gente pergunta? Bom, número de partos, quando foi o último parto? Tem a data? Não, mais ou menos. Quando foi? Esse animal eliminou placenta? Como foi o pós-parto desse animal? Teve retenção placentária? Esse animal demorou quanto tempo, né, a emprenhar? Né? Ele apresentou cio seguida na sequência do parto, né? Com quantos dias foi observado esse animal em cio, né? E qual foi a intensidade desse cio, né? Durou alguns dias? Foi realizado algum tipo de cobertura controlada ou inseminação? Tem a data em que foi feito esse manejo? Né? Identificou qual foi o animal, né, que foi utilizado para cobrição, no caso do macho, né, que foi utilizado com essa fêmea? Existiu algum tipo de tratamento anterior? Esse animal recebeu tratamento para endometrite, desculpa, para mastite, né? Teve algum problema de casco, etc. Recebeu algum tipo de medicação no período que antecede essa avaliação?
Qual que é a situação reprodutiva do rebanho ao qual esse animal pertence? O que acontece lá? Todas as vacas estão prenhas? Todas estão parindo juntas? Esses animais são contemporâneos ou não? Fica tudo misturado, novilha com vaca? Como é que está acontecendo lá? Estão todas prenhas? A maioria não? Estão com bezerro ao pé também? Qual que é a situação lá? Tem muitas vacas que não estão emprenhando, tem alguns animais que observa que se torna prenhe, mas não pare, né? Ou seja, está tendo alguma incidência de aborto? Como que é a sanidade lá? Qual que é a incidência de mastite? Qual que é a incidência de problema reprodutivo pós-parto? Qual que é a incidência de problema de locomotor, né? O meio ambiente, como que é o ambiente em que esses animais estão vivendo? É muito importante a gente saber. Existe conforto para esses animais? Essas éguas, elas estão ficando em piquetes? Elas têm acesso à baia? Um acesso noturno? Como que funciona? Ah, elas ficam só em baia, ótimo, mas elas têm algum momento do dia em que elas têm acesso a uma área de gramado, né, uma área verde, que elas consigam se exercitar, enfim. Como é que é a limpeza desse ambiente, no caso de um ambiente com alvenaria, né? Que sejam vacas de leite em confinamento, em sistema de free, de tie-stall, né? Como que é feita a limpeza desse ambiente? Quantos animais tem? Qual que é o tamanho? Qual que é a dimensão? E fator nutricional, né? Qual que é a alimentação? O que você está usando para alimentação? Ah, tá só a pasto? Não, recebe uma suplementação. Não, esses animais ficam só no coxo, trato com silagem e uma ração balanceada para categoria. Né? Então, tudo isso, pessoal. Agora a gente até excedeu aqui a questão do trato reprodutivo nesses dois últimos itens, né? Mas é porque não tem como a gente separar. Não sei se vocês me compreendem nesse sentido. Né? A gente já falou disso algumas vezes lá atrás, mas não tem como eu exigir de um animal, por exemplo, que vive em um ambiente que é deletério. Então vamos falar de uma forma prática para ficar mais fácil entender. Tenho lá um lote de vacas de leite que produzem 40 litros de leite na média, né? Tem vacas que produzem 20, tem vacas que produzem 55, por exemplo, né? Mas produz lá, no total lote, 40 litros, 35 litros, vamos pôr, que é mais real, 30 litros. E esses animais ficam em piquetes, né? A gente dividiu, né, uma área de pasto em piquetes. Eu controlo a entrada e saída desses piquetes para dar descanso para o capim, para ter uma abundância de capim, né? O básico de forragem que elas precisam. Mas é uma área livre, não tem. Eu controlo as invasoras, só que não tem nenhuma árvore. É uma área livre de árvore. Vocês acham que esses animais vão estar satisfeitos ali? Vaca de leite produzindo 30 litros de leite por dia? Quer dizer, qual é a ingestão alimentar desses animais? Qual é a quantidade de calor que ela produz? Associado à incidência, né, do calor da luz solar. Então, assim, pessoal. Ah, não emprenha, professora. Olha, a gente insemina lá em casa, cuida, olha o cio. A gente faz IATF, professora. A gente usa o melhor protocolo do mercado. Né? A gente tem assistência de veterinário. O veterinário está lá a cada 15 dias, mas não emprenha, professor. Vim trazer aqui para a senhora olhar. Ou te chamei aqui para a senhora dar uma olhada. Deve ter alguma patologia, porque não emprenha. E aí? Vocês acham que é alguma patologia? Não necessariamente, né, pessoal? Então, existem vários fatores relacionados ao meio ambiente, ao estresse calórico, nesse caso do exemplo que eu dei agora, por exemplo, que inibem pico de GNRH, de hormônio liberador de gonadotrofina. Com isso, inibe pico de LH. Então, a vaca, ela cicla direitinho, muitas vezes ela tem um ambiente uterino adequado, né? Toda a questão anatômica, fisiológica ali do ambiente uterino tá ok, ela tá apta, né, a receber um concepto, só que ela não consegue ovular, então como que ela vai emprenhar? Né? E do mesmo modo os aspectos nutricionais, né? A gente já falou, a reprodução ela é o ponto alto de um pilar que envolve sanidade e nutrição. Se eu não tenho animais saudáveis no meu rebanho, e se eles não estão sendo bem alimentados, como que eu quero que eles emprenhem, né? Isso é uma coisa antiga que a gente escuta há 20, 30 anos atrás e que mesmo assim ainda tem gente que não consegue executar. Voltando naquele assunto, né? O básico, feijão com arroz. Muita gente ainda não é capaz de executar o básico, pessoal. Do mesmo modo que eu falei que é inerente a uma avaliação ginecológica sem um exame clínico inicial, né? Aliás, um exame clínico sem avaliação ginecológica, o contrário também é pertinente, né? Então, assim, a gente precisa saber alguns parâmetros clínicos gerais, né?
que vão também nos dizer se aquela fêmea está apta, né, à reprodução. Então, por exemplo, presenças de doenças hereditárias, hérnia, prognatismo, então características que a gente não tem interesse de reproduzir, né, que não é interessante reproduzir, que pode causar prejuízos no indivíduo que vai ser herdeiro daquelas características, né? Então, tem esse tipo de informação prévia, então não é um animal que vale a pena eu avaliar, né, em termos ginecológicos, para recomendar para reprodução. Então, aspectos gerais, né, clínicos gerais, sistema circulatório, digestório, respiratório, urinário, apresenta alguma característica, né, que possa levar a pensar que o animal tem alguma doença circulatória, né, ou problema digestório. Então, não são animais, né, que a gente vai aprovar como sendo aptos para se reproduzir. De sistema locomotor ainda mais, né? Vocês imaginem uma vaca com qualquer problema de casco, né? Da infinidade dos problemas que a gente pode ter. Vamos falar de laminite, né? Sendo um pouquinho mais brando. Ela está apta a receber a monta de um macho, por exemplo, num sistema de acasalamento natural? Muito potencialmente não, né? Porque ela está com dor. Então, dificilmente ela vai ficar em estação para aceitar um outro indivíduo de 800 quilos sobre ela, né? Então, assim, são características que são básicas, né? A questão da glândula mamária. Então, é muito importante eu saber sobre a conformação da glândula mamária. Pô, é um animal que eu quero colocar em reprodução. Então, ela vai precisar amamentar o bezerro, a borrega, né? O carneirinho, enfim, o potro. Então, ela precisa ter também boa habilidade materna e isso está contido dentro dessa característica de habilidade materna, né? Então, tem tetos extramamários, né? Tem ausência de algum teto tem alguma patologia, isso tudo a gente tem que avaliar para fazer um balanço geral e ver como é que a gente vai avaliar a condição de aptidão reprodutiva daquele animal em questão. Com relação à nutrição, que a gente falou lá atrás, aqui dentro do exame clínico geral, existe uma recomendação de classificação, que a gente chama de classificação subjetiva, que se dá pela observação, né, do aspecto visual, né, de conformação visual, anatômica do animal, com relação à deposição de gordura em determinados pontos anatômicos. E isso é uma forma da gente avaliar o estado nutricional, status nutricional, como preferir, né, o quanto que aquele animal está sendo bem nutrido. E isso a gente chama de score de condição corporal, né, ECC. Então, pessoal, existem aqui, algumas recomendações, né? Essa imagem é dessa circular da Embrapa, de número 57, lá do professor Rui, em que ele identificou, né, nesse esqueleto, os principais pontos que a gente olha quanto à deposição de gordura, né, para classificar um animal de acordo com os diferentes níveis de score aí de condição corporal. Então, lá, vamos começar vamos começar aqui pela cabeça, né? Pela região crânio, né? Vamos fazer crânio caudal. Então, os processos espinhosos iniciais, as vértebras lombares, próximo aos processos transversos, a região de vazio, as costelas, né? O quanto que essas costelas estão evidentes ou não, a região sacral, base de inserção da cauda, a ponta do ilho, né? O quanto isso está visual ou não. Então, se a gente consegue visualizar essas estruturas ósseas no animal, a gente já imagina que o status nutricional desse animal é ruim. Quando a gente não consegue visualizar esses principais marcos anatômicos, né, ossos aí dos animais, a gente já começa a classificar esse animal um pouco melhor dentro do quadro de graus, né, de score de condição. Então, gente, nessa tabelinha aqui tem uma ilustração gráfica, né, textual, para a gente identificar o que seria um score ruim e um bom, de 1 a 5, né? Essa classificação aqui, essa imagem foi adaptada desse artigo, que vocês têm a referência aí, do Journal of Dairy Science, né? Então, onde a gente observa que um animal com classificação de score 1 tem uma severa subcondição nutricional, né? Então, a gente consegue enxergar de uma forma bem proeminente essa vértebra no meio do dorso. A vista posterior, a gente consegue enxergar os ossos pélvicos na sua totalidade, estudar a anatomia
óssea ali. A vista lateral da linha entre os ossos ilho e isquio também é bem evidente. E a gente observa uma cavidade, né, entre a inserção da cauda e o osso do isquio, vista por trás e do mesmo modo de lado. À medida que esse animal começa a ter uma deposição gradativa de gordura sobre essas estruturas ósseas, como a gente vê na imagem, ele começa a aumentar o score de condição corporal dele. Então, 2, o esqueleto ainda é visível, né? Mais menos do que na condição 1. A condição 1 é praticamente incompatível com a vida, pessoal. Na condição 3, o esqueleto e os tecidos estão bem balanceados, né? A gente consegue enxergar um pouquinho mais de deposição de gordura muscular ali. Na condição 4, eu já não consigo identificar as estruturas ósseas. E na condição 5, que é uma severa condição, uma super condição nutricional, né, a gente praticamente enxerga só os pontos de gordura ali mesmo, não consegue identificar nenhuma estrutura óssea, em questão, a depender da região avaliada, né? Então, aqui só para a gente fazer agora uma visualização um pouco mais prática, né, já que a gente não consegue ir no campo nessa semana, isso é um animal Nelore com condição de score corporal 4, e um animal holandês com condição de score corporal 4. Podem ver, a gente não consegue praticamente identificar estruturas ósseas aí. Região de vazio também, vocês podem observar, né? Que tá bem, ó, cobertinho. Aí quando a gente vem para uma condição de condição corporal 3, começa a aparecer as costelinhas ali, mais próximas do vazio, do mesmo modo aqui na vaca holandesa. Condição de score corporal 2, o vazio fica bem mais, né, proeminente aqui, ó. Toda essa região a gente consegue identificar bem as pontas ósseas, né, olha lá, vazio, mais uma vez, as costelas, a gente consegue contar bonitinho. E condição de score corporal 1,5, pessoal, olha isso aqui. Complicado, não tem nada o que ser feito aqui em termos reprodutivos, nem aqui e nem aqui. Não existe, né? Isso é praticamente incompatível com a vida e com a reprodução. Então, como eu dizia, com relação à condição de score corporal de ovinos, existe essa tabela. Foi feito um estudo, né, bastante antigo, até não me lembro a data exata para falar para vocês, mas em Botucatu, com o pessoal do professor Soni. E aí eles até começaram a correlacionar esses parâmetros de score com peso, com algumas medidas mais específicas, né? Altura de cernelha, circunferência abdominal, torácica, e eles bolaram uma forma de calcular um índice de massa corpórea, né? Para pequenos ruminantes. Mas isso não sei se está tão em ênfase. Então a gente ainda costuma trabalhar com essa questão de score. Né, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer algumas cabanhas, né, algumas fazendas produtoras de ovino, né, caprinocultura, eles ainda trabalham com essa questão do score. E os parâmetros são basicamente semelhantes, pessoal. São algumas variações. Obviamente que quando a gente está trabalhando com animais lanados, essa identificação ela fica um pouco mais difícil, né? Então ela requer, né, como está aqui na ilustração, que seja feita uma palpação, né, uma avaliação um pouco mais detalhada. E uma coisa que é importante, aqui eu não vou descrever para vocês todos os graus de score, né? Deixa para quando vocês estiverem estudando aí esse material, porque na verdade é uma releitura do que a gente já fez, né? Com as vacas lá atrás, tá vendo? O que vai variando é a quantidade de deposição de tecidos, né? Muscular e gordura aqui, que vai fazer com que os processos ósseos fiquem menos visíveis, né? À medida que o animal está mais nutrido. Mas essas avaliações, né, que a gente viu tanto com bovinos, agora com ovinos, também com equinos, né, que também, né, equinos aqui na verdade a gente tem a variação de score numa escala maior, né, então de 1 a 9, elas são subjetivas, né, então às vezes eu, Amanda, vou olhar para um indivíduo desse, indivíduo, por exemplo, grau 2, né, de um cavalo, uma égua, grau 2 de score de condição corporal. E eu vou classificá-lo como 2,5, 3, né? Enquanto uma outra pessoa, um outro profissional, um outro técnico vai olhar para esse animal e classifica ele como 1,5, 2, né? Então, é subjetivo, né? Então, assim, tem gente que é mais criterioso e outras pessoas são menos. Então, uma coisa que a gente preconiza sempre quando a gente for trabalhar a campo
que tenha sempre uma pessoa responsável por fazer essa avaliação, calibrada para fazer essa avaliação. Porque às vezes a variação do técnico que faz a avaliação acaba fazendo com que a gente não tenha um dado tão preciso. Né? Por que, que é importante a gente ter esse dado de score de condição corporal, por exemplo, pessoal? Porque a gente às vezes justifica determinados índices, né? Ah, teve um baixo índice de prenhez. Por que será? Vamos dividir esses animais em animais que tinham um score de condição corporal ruim e bom para ver se a baixa taxa de prenhez foi só naqueles que estavam com score de condição ruim, né? Então, para a gente entender um sistema, pessoal, para a gente entender um dado que a gente extrai de uma propriedade, isso a gente vai falar muito até o final do semestre, a gente precisa fazer uma boa leitura do que está sendo colhido lá. E essa coleta também tem que ser de qualidade. Então, esse tipo de avaliação subjetiva, como por exemplo o score de condição corporal, o ideal é que sempre seja feito pela mesma pessoa. Bom, se você é um técnico que dá assistência em várias propriedades, obviamente você vai ser sempre aquela pessoa que vai fazer esse tipo de avaliação. Então, faça sempre você, né? Nunca confie, cheguei na propriedade e me passaram que as vacas têm um score médio de 3,5. Vai você olhar, você precisa classificar, para você depois conseguir justificar o resultado reprodutivo que você vai ter ali. Nós vamos entender isso daqui um pouquinho, tá bom? Seja com equinos, seja com ovino e caprino, seja com bovinos, tá bom, pessoal? E princípio. Uma outra coisa interessante e importante também, né? Eu nem vou voltar no slide, mas para ficar gravado, existe, pessoal, também uma proposta de avaliação de score de condição corporal que foi proposto pela Embrapa também já há alguns anos, muitos anos, que classifica, né, o score de condição corporal de bovinos de 1 a 10, né? Então, na verdade, assim, é uma estratificação daquela classificação de 1 a 5 que eu mostrei para vocês. Tanto faz. Tem gente que trabalha de 1 a 10, tem gente que trabalha de 1 a 5, não tem problema. Né? É só estratificar, né? Aquelas classificações, mais e menos gordura, entre 10 níveis ou entre 5. Eu, particularmente, prefiro até 5. Né? Isso é uma classificação padrão que a gente já tinha, foi uma métrica desenvolvida nos Estados Unidos, né? Existe um artigo que fez essa avaliação e padronizou essa métrica do Dr. Houghton. Depois, se quiserem, eu disponibilizo para vocês. Então, a gente já trabalha com isso há um tempo, e quando a gente pensa eu quero falar a mesma língua que a maioria da população, então, para bovinos é melhor que a gente trabalhe sempre com 1 a 5, porque a maioria das empresas, a maioria das indústrias de carne no mundo, de leite, trabalham com essa classificação de 1 a 5, tá bom, pessoal? Para finalizar essa questão do score de condição corporal, aqui está para vocês um quadro, né, com as 5 categorias de condição de score corporal de suínos, né? Então aqui, isso é o que seria uma porca muito magra, né, sem aptidão para iniciar uma estação reprodutiva. Esse é o que seria um score ideal para o momento de iniciar uma estação reprodutiva, e aqui um animal muito gordo. Aí tem sempre uma lacuna aqui, né, de pensamento, que é importante também a gente anotar. À medida que esse animal avança no manejo, bom, emprenhei, ela estava aqui. Aí ela levou, né, a termo a gestação, né, desenvolveu a gestação, levou a termo. O score de condição score de condição corporal desse animal ao longo desses processos, gestação, parto, lactação, restabelecimento para uma nova gestação, vai variar. Então, vai ter momentos em que ela vai estar assim, assim, e o momento ideal. O ideal é que a gente trabalhe com o manejo nutricional sempre sincronizado, para que no momento em que eu precise emprenhar essa porca, ela esteja dentro do score de condição corporal ideal. Serve tanto para a porca, quanto para a vaca, quanto para as ovelhas e cabras e as éguas, certo, pessoal? Então, o manejo nutricional, por isso que tem que ser feito cronologicamente, sempre pensando, olha, eu preciso trabalhar a nutrição desses animais, ao passo que no mês tal ela precisa estar com um bom score de condição corporal para responder ao meu protocolo reprodutivo, à minha monta natural, o que seja o manejo reprodutivo que se trabalha naquela propriedade. Vamos seguir. E aí, um outro aspecto não menos importante que esse, que é com relação a score de locomoção, como vocês já devem ter visto isso nas disciplinas relacionadas à clínica, semiologia e bovinocultura, acho que vocês já também devem ter tido, né? Vaca de leite
é uma categoria que a gente tem bastante problema aí com relação a problemas de casco, principalmente aquelas que produzem muito leite. E então é importante que a gente também entenda, né, enquanto veterinários que trabalham, atendem a parte reprodutiva das fazendas, a gente tem que entender um pouquinho sobre essa questão é, da abrangência clínica para identificar um problema de locomoção, um problema de casco pontual. A vaca que tem laminite, ela tem muita dificuldade de emprenhar. Ela pode desenvolver outras ites da vida, né, outros processos inflamatórios a partir desse processo da circulação periférica, né, comprometida, e ela não emprenha, pessoal. Ou se ela emprenhar, muito potencialmente ela pode vir a abortar essa prenhez, tá? Então, assim, esse quadro aqui é um quadro bem legal. Ele tem que estar dentro daquele procedimento operacional padrão que eu falei para vocês lá no início da aula, de avaliação, né? Principalmente em fazendas leiteiras. Então, eu preciso iniciar a reprodução de uma vaca, eu reiniciar, uma vaca que já pariu, está em lactação, já passou pelo período de recuperação, né? De evolução uterina, o tempo de espera que a gente fala, e ela precisa emprenhar novamente. Qual que é o status dela quanto a aparelho locomotor, né? E aí existe uma tabelinha em que a gente consegue também classificar, né? Ou dar score, dar pontos, para saber se ela não está apta, né? Ou se ela, aliás, se ela não está apta ou se ela está apta quanto aí aos aspectos do sistema locomotor, certo, pessoal? Então, quando vocês tiverem um tempinho, também revisem essa tabelinha, mas só para a gente entender o básico, né? O que seria um animal de score 1, que é um animal que está aparentemente saudável, né? Todas as patas elas têm de estar apoiadas no chão, né? O animal caminhando ele tem que ter sempre a linha do dorso reta. E o animal parado, mais ainda. Retidão aqui na linha do dorso é a principal característica. Começa, então aqui ó, o animal de score 2, quando parado tá reto, mas andou, ah lá, sentiu, né? Tá tentando proteger aqui os cascos, né? A gente percebe. Quando o animal tá parado e já tem a linha do dorso ruim, quer dizer, nem estação ele tá conseguindo suportar a dor que ele tá sentindo aqui. Que dirá quando ele anda, muito arqueado, né? Score 4, do mesmo modo, e esse arco ele começa a ficar mais acentuado aqui, como vocês estão vendo. E 5 quase não se movimenta mais. E quando se movimenta, com extremo desconforto, né? Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que ter também na nossa agenda de bolso, né? No nosso livro de anotação. E nunca esquecer de fazer essa avaliação quando a gente visitar, principalmente fazendas de gado com aptidão. Bom, e aí, além do exame clínico básico, aquele geral, né, que a gente tem que olhar, mesmo que a gente trabalhe com reprodução, que isso eu percebo que muita gente esquece, é campo, a gente precisa saber de alguns itenzinhos especiais, né? E para a gente acessar essa avaliação mais específica, a gente tem que sair daquela avaliação externa, né? Então, muitas vezes a gente precisa lançar a mão da ferramenta de palpação abdominal, né? Ela não é aconselhável em pequenos ruminantes, por exemplo. Então, acaba sendo mais utilizada, pessoal, em animais de pequeno porte, né? Salvo raras exceções em que a gente não consiga um acesso um pouco mais abrangente. Úbere, como eu já falei anteriormente, a gente precisa fazer a palpação, certificar da integridade, né? Precisa conhecer qual que é a fase da lactação que aquele animal tá para saber o que, que eu tenho que esperar, o que, que eu posso esperar, né? Dos ligamentos, da disposição das glândulas mamárias, né? Do tamanho, enfim, da simetria. A região perianal, extremamente importante, né? Eu fazer uma avaliação para justamente perceber se não há nenhum tipo de lesão ali, né? Se no parto anterior houve algum tipo de rompimento de ligamento, né? Houve uma lesão externa, né? Na região externa, na vulva, se há presença de secreção, que pode estar indicando aí talvez um processo inflamatório até uterino, né? Pode ser tanto ser superficial, como pode estar relacionado com alguma coisa que está acontecendo mais internamente. Se há alguma alteração de conformação, de angulação, está torta, né? Ou está abaixo daquela linha anal, né?
enfim. O vestíbulo, né, a gente precisa investigar mucosa e clítoris. Questão de ectoparasita, de lesões até que podem ter sido causadas por um acesso obstétrico irregular, né? Então, tudo isso a gente precisa também avaliar. E a questão interna, né, pessoal? Que aí a gente, para quem trabalha, quem quer trabalhar com grandes animais, é o que a gente mais vai fazer, tá? Que é o exame transretal, o acesso vaginal, em casos mais que exigem uma avaliação intrauterina, né? Que muitas vezes pode ser com algum tipo de material, um espéculo, suave para fazer coleta, uma escovinha, enfim. E exames complementares, né? Que na verdade envolve isso que eu já falei aqui. Quando a gente precisa de alguma ferramenta para colher material, para fazer algum tipo de análise, ou análise microbiológica, ou alguns exames mais específicos, né? Para alguns parasitas e etc. Bom, vamos falar um pouquinho desse exame transretal, né? Que talvez seja um dos pontos que gera uma confusão, uma dúvida aí. Com relação a bovinos, pessoal, é o que mais a gente usa, né? E é super tranquilo, né? Então, assim, o acesso transretal para avaliação uterina, né, e ovariana é muito comum nos bovinos e é feito com muita segurança. Com relação aos equinos, não é aconselhável que eu realize uma palpação sem que não haja um motivo específico, diagnóstico de prenhez ou diagnóstico de alguma patologia uterina, né? Tem a formação de algum tipo de exudato sendo eliminado pela vulva, vagina, e aí é preciso a gente acessar. Né? Não é muito aconselhado que a gente faça com muita regularidade palpação, né? Além de alguns cuidados um pouco mais elaborados que a gente precisa ter, a questão da lubrificação. Né? O acesso retal, transretal para bovinos, normalmente tem uma lubrificação superior, as fezes são mais úmidas, né? Então é mais fácil. Na égua, a gente precisa ter muito cuidado com relação à ruptura, né, da região do reto ali. Então, eu já assisti a alguns casos pessoalmente, né, em atendimento, de animal que a gente vai proceder à palpação e nota que a gente cai dentro da cavidade abdominal. Né? Então havia ruptura, né, na região de reto ali por um acesso mal feito, né, por um acesso irregular. Então a gente precisa usar substâncias lubrificantes, mucilagem, carboximetil, né, gel obstétrico, né, de uso em ultrassonografia, por exemplo, porque as fezes são mais secas, então é uma região que tem pouca lubrificação e a gente pode romper, tá bom, pessoal? Então, antes, né? Antes que a gente proceda esse exame transretal, eu já comecei a falar antes de iniciar aqui o slide, a gente precisa conter, né? Fazer uma boa contenção. Normalmente os acidentes acontecem quando a gente não conteve o animal do modo como tem que ser. Então, uma vaca Nelore, por exemplo, precisa estar dentro de um tronco de contenção, né? Precisa ter uma porteira anticoice, uma coiceira, né? Que evite aí uma lesão no operador, no veterinário. Então, luvas adequadas, né? A luva longa, né? Que a gente chama. Material para lubrificar. E o que a gente faz normalmente, uma vez que a gente conseguiu acessar? Explora, né? Todo o aparato reprodutivo interno. Cérvix, útero, os tubas uterinas, né? Os cornos uterinos também, os ovários. E com relação a cabras e ovelhas, esse acesso fica um pouco mais limitado, né? Então, para fazer um exame adequado em cabras e ovelhas, pessoal, é muito aconselhável que a gente utilize do equipamento de ultrassom, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. O exame transretal, como eu já falei, é o método inicial de escolha para diagnóstico de gestação em vacas e éguas. É assim que a gente diagnostica prenhez em vacas e éguas, como vocês também estão acostumados a ver por aí. E pode ser realizada sim no início imediato da gestação, né? Então, por um profissional qualificado, não por uma mão de obra especializada, treinada. E é uma técnica 100% precisa, a depender também da habilidade do técnico. Tem gente que me pergunta sempre quando eu falo sobre isso, em outras circunstâncias, em outras turmas, né? O pessoal sempre pergunta, professor, mas como que um técnico se torna 100% eficiente? Eu, sinceramente, me arrisco a dizer que não tem um 100% eficiente. Mas esse padrão, né, de eficiência, ele é diretamente proporcional ao número de animais que você já palpou, já avaliou na sua vida. Então, quando a gente vai
resolve, né, quando a gente escolhe que a gente quer trabalhar com reprodução, a gente tem que se jogar, literalmente. Acho que não só para reprodução, né? Para toda habilidade que você queira adquirir, o principal é o treinamento. Então, quanto mais você fizer, melhor você vai ser naquilo. Né? E aí, uma vez, então, me perguntaram, quantas vacas a senhora acha que eu tenho que palpar para eu ficar bom? E aí eu repliquei a resposta de um professor que eu tive na época de pós-graduação do mestrado, o professor Alexandre Vaz. Ele trabalhou muitos anos enquanto veterinário, né? Depois, acho que, na verdade, ele continuou depois que ele entrou na academia, né? Que foi dar aulas. Ele trabalhou com o Tarcísio Meira, aquele ator. Ele é amigo particular do Tarcísio, inclusive. E o Tarcísio foi quem deu os primeiros trabalhos para ele. Vinha de uma família que tinha amizade, né? E, enfim, acabou acessando a fazenda dele logo no início da carreira. E ele conta que quando ele palpou 30 mil vacas, não que o Tarcísio tivesse 30 mil vacas, mas o total de 30 mil palpações ao longo de alguns anos de trabalho, ele começou a se sentir hábil para então dar diagnóstico de prenhez. Então vocês fiquem tranquilos que vocês têm aí uns bons anos pela frente para se tornarem ainda 100% eficazes, tá bom, pessoal? Quando vocês inteirarem umas 30 mil vacas, vocês podem se considerar bons. Então, pessoal, em se tratando de uma condição de ausência de prenhez, né, palpei, identifiquei que não existe prenhez. Mas como, professora? Como você identificou isso, né? Bom, eu percebi que não havia algumas características que são específicas para a identificação da prenhez, né? E o útero está parcialmente, aparentemente, né, a minha palpação, vazio. Então, ótimo. Qual que é a avaliação que a gente tem que fazer ginecológica, né? Como que a gente avalia aquele útero? Como que a gente classifica aquele animal? Existe uma classificação? Existe. Então, a gente pode classificar o tamanho de útero em 5 graus, né? De grau 1 a grau 5. Então, pessoal, quando na palpação a gente identifica que o corno uterino ele tem a espessura aproximada de um dedo, a gente vai estar com a mão lá, a gente mais ou menos identifica, né, essa espessura. A gente classifica como grau 1, 2 dedos, grau 2, e assim sucessivamente. Até grau 5, quando a gente identifica que é impossível contornar, né, o corno uterino. Então, um útero muito grande. E grau 6, que a gente não consegue contornar com a palpação, né, com toda a nossa mão a gente não consegue contornar o útero todo. Bom, então, um outro parâmetro que a gente avalia em termos de útero é a simetria. Né? Então, eu voltei aquelas imagens da nossa revisão de anatomia, só para vocês entenderem quando eu falo de anatomia ao que eu quero me referir. Então, aqui, ó, vocês conseguem enxergar aqui nesse útero de uma vaca que esse corno esquerdo ele está bem menor do que o corno direito? Então, esse útero aqui, ele possui uma assimetria, né? Essa simetria, ela pode ter diferentes graus também, né? Existem várias formas de você classificar isso aqui, né? Porque não necessariamente pode ser tão acentuada como a gente está vendo aqui, né? Esse corno bem maior, né? Bem mais volumoso do que esse outro, certo? Quando está simétrico, o útero está simétrico, né? A gente observa que os dois cornos estão na mesma proporção de tamanho. Quando existe uma assimetria, isso é um indicativo de que a gente precisa avaliar bastante, inclusive ovário, para ver se não existe nenhuma possibilidade de prenhez, porque um dos sinais de prenhez é quando a gente encontra na palpação a assimetria entre os cornos uterinos. Por um outro lado, pessoal, numa condição em que a gente tem um útero não gravídico, a gente precisa avaliar uma das primeiras características, né, desse útero é com relação à contratilidade, ou seja, o tônus, né? Quando a gente chega, né, para realizar a palpação, qual que é a característica de estado geral, né, do músculo do uterino? Ele está contraído, ele está relaxado? Então, esses níveis de contratilidade, eles também podem ser classificados, né? Então, a gente classifica em C1 ou C1 ou C1 maisinho, quando não há contração uterina, né? Quando ele está bem relaxado, bem flácido, né? Eu consigo pegá-lo, esticá-lo e ele solta e não responde, né? Eu classifico em C2, né? Ou C2, 1 maisinho, 2 maisinhos, quando essa contração é média, né? E normalmente esse animal
com esse tipo de contração, a gente consegue classificar que ele está numa fase de diestro, né? Somado à estrutura que a gente vai palpar no ovário. Contraído ou 3 sinais de mais, né, de adição, quer dizer que essa vaca está em estro, certo, pessoal? Então, é assim que a gente faz a classificação de contratilidade ou tônus uterino de um útero que não tem assimetria e embrião, né, palpável. Um útero não gravídico, como a gente falou aqui no início. E, nesse caso, pessoal, quando a gente se depara com uma condição de ausência de gravidez, uma vaca, uma égua vazia, enfim, né, qualquer espécie, a gente precisa avaliar quanto à presença de conteúdo, né? E se existe, aonde ele está localizado, e se há aderência desse útero com outros órgãos. Em animais um pouco avançado no pós-parto, que tem alguma patologia, não é incomum que a gente encontre porção do ovário aderida a demais órgãos da cavidade, né? Aderida à parede. Às vezes a gente não consegue, o próprio útero, né? Se está com um processo inflamatório, a gente não consegue suspender, a gente não consegue rotacioná-lo, a gente não consegue alinhá-lo na cavidade para fazer a avaliação, né? Então, isso é muito importante também a gente avaliar. E a palpação, né? A técnica de balonamento que a gente chama, que é quando a gente dá uns tapinhas para ver se existe resposta, né? Se tem líquido ali dentro, né? É muito importante também para a gente fazer um diagnóstico preciso aí da condição ginecológica da fêmea, daquela fêmea. Bom, pessoal, e em caso de gestação, né? Se a vaca está prenha, se a égua está prenha, ou a ovelha e a cabra, quais são os principais indícios, né? Que vão me permitir identificar essa gestação? Quais são as principais mudanças que ocorrem? Primeiro, né, uma característica visual de comportamento, né, falando em comportamento, o não retorno ao cio. Segundo, a gente vai estar realizando então uma palpação retal para assegurar se de repente houve uma ovulação, tem um CL no corpo lúteo. Então, a presença do CL aqui, através quando a gente faz o diagnóstico da palpação retal, no primeiro momento, né, do pós-cobertura, é o primeiro sinal de que essa vaca, esse animal, essa fêmea, desculpa, pode estar prenhe, né? O uso da ultrassonografia, né, também vai nos auxiliar. A gente pode também detectar progesterona, a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente ainda nessa aula, né, um pouco mais adiante. A detecção de algumas proteínas, né, que se associam, né, à presença de um concepto que pode ser feito esse exame, né, essa avaliação ou no sangue ou no leite. E então o que seria, pessoal, um útero gestante? Eu classifiquei aqui, fiz uma classificação bastante simples, né, para a gente começar o entendimento, por mês. Então, uma vaca, né, vamos começar pelas vacas, com um mês de gestação, ela vai ter uma presença de vesícula amniótica, né? Ela vai ter ali aquele embriãozinho, né? A vesícula amniótica, que vai ter aproximadamente 1 centímetro e normalmente vai estar localizado no ápice de um corno. Normalmente o corno ipsilateral. Então, vocês imaginem aqui o útero. Né? Aqui é cervix, parará. E aqui eu tenho um ovário, aqui eu tenho o outro ovário. O meu corpo lúteo está aqui. Então, esse embrião, essa vesícula embrionária, ela vai estar aqui, né? Normalmente, né, pessoal? Não quer dizer que é uma regra, mas normalmente eu vou encontrá-la aqui no corno que a gente chama de ipsilateral. Pode acontecer de ter uma gestação contralateral? Contralateral, é esse corno aqui. Pode acontecer, né? Mas é mais difícil a gente encontrar. E esse útero, pessoal, vai estar com um aspecto túrgido, né? Ele vai estar não reativo, né? A palpação, né? Vai estar relaxado porque tá prenha, né? O corpo lúteo, né? É obrigatório a identificação do corpo lúteo em pelo menos um dos ovários, certo? Então, olha, não tem corpo lúteo, a vaca não está prenha, né? Então, a primeira coisa é observar ali a presença do CL em um dos ovários. No segundo mês, pessoal, eu consigo já identificar com a palpação, como vocês estão vendo aqui, um aumento daquele corno que está gestante, certo? Então, esses líquidos fetais, eles vão fazer com que o corno fique assimétrico ao corno não gestante.
E aí a gente consegue, então, com a palpação, observar uma pequena bolsa, né? Por volta dos 40 dias de gestação, né, antes de terminar o segundo mês de gestação, a gente consegue, através da técnica de beliscamento, que é um beliscamento mesmo, você vai pegar dedo indicador e polegar e fazer um beliscamento. E se a gente friccionar, né, um dedo, como se a gente estivesse passando um dedo no outro, né, com a camada ali da superfície uterina, a gente vai observar um deslizamento dessa parede com as membranas fetais, né? Então, vocês imaginem que é como se eu pegasse a minha camiseta, né? E eu tô com uma blusa e uma camiseta, e eu belisco as duas ali, e eu observo que tem uma camiseta por baixo da blusa à medida que eu fricciono, né, os meus dedos indicadores e polegar. E, pessoal, o útero ele vai estar localizado na cavidade pélvica ainda, né? Então, isso é uma gestação inicial, né, de até 60 dias. O útero ainda está na cavidade pélvica, consigo identificar uma pequena bolsa lá por volta dos 45 dias, né? O corno gestante lá, no final do primeiro mês, a gente também já começa a perceber, né, que ele está um pouco aumentado. Com 40 dias eu consigo fazer o teste de beliscamento positivo, né, que vai haver deslizamento entre as membranas fetais e a parede uterina, e o útero ainda está na cavidade. Quando eu entro, né, no terceiro mês, né, próximo ali dos 65 dias, né, é possível palpar o feto, né? Então, na palpação, a gente já consegue sentir o feto, né, como vocês estão vendo aqui. Aos 75 dias, eu já consigo sentir os cotilédones. Lembra lá dos cotilédones que a gente falou na aula anterior? Né? O que são os cotilédones? É a porção placentária que vai se unir às carúnculas uterinas para dar origem ao placentônio, que é a forma de comunicação materno-fetal placentária, né, nos ruminantes, ruminantes grandes e pequenos ruminantes. E iniciou-se já nesse momento a descida do útero para a cavidade abdominal. Então o útero vai estar um pouco mais embaixo, né? A gente vai ter que avançar um pouco mais na palpação para a gente conseguir alcançá-lo e fazer a avaliação. Quando já, né, no quarto mês, e isso se estende até o sétimo mês, o diâmetro da artéria uterina média, né, que é aquela que a gente senta quando à medida que a gente vai fazer muito isso na aula prática, né, vocês gravem essa informação que a gente vai discutir bastante ainda, mas quando a gente procede à palpação, se a gente voltar a nossa mão lateral, né, para aquele animal, na cavidade pélvica, a gente vai sentir uma artéria pulsando, né? E esse frêmito a gente consegue sentir a partir dos 120 dias, porque a artéria, como vai ter aumentado o seu diâmetro, possibilita essa avaliação. O útero já está no assoalho da cavidade abdominal, então vai estar bem lá embaixo. O feto já fica com uma identificação limitada, né? A gente já fica com dificuldade de palpá-lo. E os cotilédones extremamente palpáveis, eles têm aí de 2 a 5 centímetros, né? E a gente sente na parede uterina. Prenhez na certa, não tem erro. Aqui eu tentei dividir um pouquinho, né? Só para ficar mais fácil o entendimento. Então, nesse período aqui, de 4 a 7 meses, em torno dos 90 dias, né? A gente tem um CL que ainda continua fácil de palpar, CL tá aqui, ó, certo? Assimetria acentuada, quer dizer, um corno já vai estar bem uma bolinha mesmo, enquanto o outro tá lá retraído. O feto palpável, consigo já sentir o feto. O balotamento positivo, o que é o balotamento? Eu vou dar alguns tapinhas aqui e ele vai voltar, porque tem líquido, né? Pélvico ou pélvico abdominal é o posicionamento do útero. E os placentônios têm de 1 a 1,5 centímetro, né? Então, olha aqui, ó. Isso é um útero gestante de 90 dias, pessoal. Por volta dos 120 dias, olha só como já fica uma diferença extremamente acentuada. CL eu ainda consigo identificar, a simetria muito evidente, o feto ainda é palpável, o frêmito, né, que a gente falou lá atrás, né, eu já começo a sentir, totalmente posicionamento abdominal, ele está descendo o útero e os placentônios aumentam um pouquinho, podendo chegar até a 2,5 centímetros. Já então em uma gestação de 150 dias, pessoal, a gente já vai ter um pouco mais de dificuldade de tracionar a cérvix, né? Mas ela precisa ser levantada para que a gente consiga acessar o corno em questão,
né, o corno gravídico. E a gente percebe que existe uma flutuação desse corno ali na cavidade abdominal. O feto a gente já não consegue mais palpar, né? E o frêmito também é possível de ser identificado, o frêmito da artéria uterina, né? A posição é totalmente abdominal e os placentônios chegam a medir aí 4 centímetros de diâmetro. Então, isso é um útero com 150 dias de gestação. Eu não sei se alguém já fez estágio em frigorífico, mas talvez aquela imagem seja comum para alguns de vocês, talvez vocês já tenham visto, né, nessa caminhada. Uma gestação chegando lá nos 180 dias, pessoal, também precisa que a cervix seja tracionada, trazida, para que a validação seja feita. Existe do mesmo modo uma flutuação, não é possível sentir o feto. O frêmito ainda é possível de ser avaliado, né? Posicionamento total abdominal e os placentônios também próximos ali de 4 centímetros de diâmetro. Já no que a gente chama de final, né, terço final, aqui nos últimos meses de gestação, a gente vai encontrar uma expansão transversal e finalmente crânio dorsal do feto, né? Ele já vai estar em posicionamento aí para o parto, né? Tanto o feto quanto os cotilédones nesse momento se tornam palpáveis, né? Os cotilédones a gente acompanhou, né, nos meses anteriores, mas o feto se torna palpável porque ele está já voltando para a cavidade pélvica, né? O frêmito presente também em ambos os lados. Uma gestação então de 210 dias, pessoal, tudo aquilo que a gente já falou, com placentônios maiores, né, e o feto palpável. Essa gestação a termo, né, 240 a 280 dias, né, o feto já responde a reflexo, então quando a gente palpa, né, ele tem tendência de tentar levantar a cabecinha aqui, o frêmito dos dois lados super presente, posicionamento ascendente, tá vendo, ó? É abdominal, só que ele é ascendente para a cavidade pélvica, né? O útero, o feto está trazendo de volta o útero, né? Tá já se preparando para o parto. E os placentônios continuam palpáveis. Então, essa é a perspectiva que a gente tem de uma palpação de uma gestação no seu final aí, né? Nos finalmente, como vocês dizem. Bom, pessoal, a gente falou da vaca, agora é a vez a gente falar da égua, né? Então, tudo isso que a gente viu aqui atrás, lógico, né? Dada a sua devida proporção menor, nos pequenos ruminantes é a mesma métrica, a mesma ordem, né? Dentro daqueles 5 meses, né? A gente divide os 5 meses em 3 e as ocorrências vão ser similares, né? Em 3 terços, né? Vamos falar assim. Já no útero gestante da égua, no primeiro mês, né, no início da gestação, a cervix está muito contraída e firme, e ela é absolutamente palpável. E eu preciso ter um CL no ovário para eu dar então um diagnóstico de prenhez. Lá numa égua gestante com 2 meses, né, adentrando ali o segundo, até o final do seu segundo mês, os cornos uterinos estão turgidos, né, assim como na vaca. A projeção da vesícula embrionária é em formato esférico e tem semelhança a uma laranja. A vesícula embrionária lá no terceiro mês já começa a crescer, né, e aí começa a descer para o corpo do útero, e isso confere a característica oval, né, o formato oval, a estrutura, né, o útero. A tensão uterina, então, vai se perdendo gradualmente, ele tende a ficar relaxado um pouco mais, né? Inicia-se, então, a descida desse útero para a cavidade abdominal, pessoal. Lá no quarto mês, a superfície uterina está totalmente distendida, né? O feto, ou partes do feto, são palpáveis já, neste momento. Entre o quinto e o sétimo mês, o útero está total na cavidade abdominal e a gente quase não consegue acessar o feto, né? Do sétimo ao 11 mês, que seria o 11º mês, desculpa, né? Que seria a fase final, aí, o terço final da gestação, o feto fica mais fácil de ser palpado e o útero está cada vez mais adentrando de volta a cavidade pélvica, né? Está elevado, está mais superior. E aí, pessoal, uma coisa que a gente vai voltar, né? Como eu já falei para vocês que a gente vai voltar várias vezes, né?
relembrando mais uma vez aquilo que ocorre durante o ciclo estral, essas são as principais características, né, dos órgãos reprodutivos nas diferentes fases do ciclo estral. Então, é muito importante que a gente avalie cada um deles, nos lembrando de que, bom, se eu tenho apenas folículos, se eu tenho um folículo de diâmetro mais superior do que os outros, né, com diâmetro ovulatório, né, esse animal está próximo do éstro, está em estro. Se eu tenho um CL, está em fase de diéstro, né? Muitas vezes a gente não consegue, com uma avaliação, diagnosticar perfeitamente em que dia do ciclo estral está, mas pelo menos em que fase a gente precisa enquadrar, né? Então, olha lá, tem um ovário liso, só com folículos pequenininhos, né? Não tem um folículo dominante, então pode ser que esteja em condição de anestro, isso pode ser patológico ou não, né? A gente vai avaliar depois. O útero, flácido com edema, está no estro, né? Flácido sem edema está no diestro, né? Flácido pequeno está em anestro. A cérvix aberta está em estro, fechado e contraído em diestro, né? Em função da progesterona. Fechado e flácida está em anestro, provavelmente. Né? Então, assim, só para vocês entenderem essa questão do edema agora, por que durante a fase de estro eu tenho um útero classificado como flácido e com presença de edema? Por que eu tenho edema? Porque o aumento do estradiol em função da produção, né, pelo folículo dominante, FD, né, o folículo ovulatório, faz ocorrer um aumento da vasodilatação. Com isso, aumenta as células de defesa, né, há extravasamento de líquido, e com isso forma-se o edema, que a gente observa nessa fase do ciclo estral, quando a gente vai avaliar. Em fase, e por que que no diéstro, né, por que que na fase de diéstro esse edema desaparece? Por que que não ocorre? Porque nesse momento eu tenho um aumento nas concentrações de P4, porque se formou um CL, né, após a ovulação. A progesterona, ela causa vasoconstrição, né? As células de defesa, então, não se fazem presente ali, né? Não há extravasamento de líquido e por isso eu não tenho edema. Então, um útero que se encontra flácido, né, em função da progesterona, contudo, sem edema, potencialmente está em fase de diéstro, né? Como a gente já falou atrás, só para entender o mecanismo disso. E aí, gente, quanto aos ovários, o que eu preciso avaliar nesses ovários, né? Então, vocês imaginem que inicialmente a gente precisa entender, né, ou saber conhecer anatomicamente como que é o ovário da espécie que a gente vai avaliar, né? A gente sabendo o formato, a gente consegue identificar se existe alguma aderência, se pode exigir alguma estrutura patológica, um cisto folicular, um cisto ovariano, enfim. Mas antes de mais nada, a gente precisa olhar para o tamanho desse órgão, né? O tamanho dos ovários. Então, aqui, para começar, a primeira classificação que a gente tem é a classificação em, em, em comparação, né, com algumas coisas que a gente conhece, né, estruturas que a gente conhece. Então, aqui, ó, um ovário classificado como E é de um tamanho de uma ervilha, né? Esse ovário ele tem 1 centímetro. Existem técnicos, pessoal, que preferem classificar só com o diâmetro mesmo. Eu mesmo, nas minhas avaliações, sempre costumo usar o tamanho, né, o diâmetro. Eu meço e coloco, bom, tem um ovário de 1 centímetro, um ovário de 1,5. Então, um ovário de 1,5, alguns técnicos classificam como ovário F, né, que tem o tamanho de um feijão. O ovário, o ovário de 2 centímetros, ele pode ser classificado como ovário A, né, que refere-se então a uma azeitona, né. O ovário de 3 centímetros, classificado como P, que é um ovo de pomba, lembra, né, um ovo de pomba. O ovário classificado, o ovário de 4 centímetros, é classificado como ovário do tamanho de uma noz, né? Pode ser classificado como N. E aquele de 5 centímetros é similar ao tamanho de um ovo de galinha, certo? E aí o de 6, similar a um ovo de pata, e o de 7, aqui, desculpa pessoal, um ovo de codorna, tá? E aqui é um ovo de galinha, 7 centímetros. Essa classificação aqui, relacionando com o tamanho
de outras estruturas, né? É bem pouco usada hoje, mas ainda na literatura vocês podem encontrar. Normalmente as pessoas já colocam qual que é o tamanho do diâmetro mesmo, quando vai fazer a classificação. E isso é possível medir através das falanges dos nossos dedos. Então é importante que você conheça qual que é a medida da falange, né, do seu dedo, dos seus dedos, né, que vão acessar a estrutura, o órgão, para poder usá-los, né, para fazer essa referência aqui de tamanho quando na ausência de um aparelho de ultrassom, por exemplo. Bom, com relação às estruturas presentes lá no ovário, né? Eu preciso observar se há a presença de folículos e se sim, quantos, N, né, o número de folículos e o tamanho, qual que é a medida, né? Vamos medir qual que é o diâmetro, né, desses folículos. E existem folículos pequenos, né, ou existem folículos grandes e pequenos, né? E a segunda estrutura que a gente tem que procurar, então, é o corpo lúteo. E que, do mesmo modo, eu preciso mensurar, né? Eu preciso medir, preciso saber qual que é o tamanho desse corpo lúteo, para saber também o quanto esse corpo lúteo vai estar ou não funcional, na ausência de uma possibilidade de dosar o hormônio, por exemplo, que não é uma, uma rotina, né? Custa caro, a gente vai saber disso daqui um pouquinho. Bom, e com relação às tubas uterinas? Basicamente, pessoal, a gente vai se ligar em observar se há assimetria. Então, a gente vai ter que medir, né, a espessura, né, e avaliar se existe diferença entre uma e outra. Então, gente, com relação à avaliação ginecológica, né, de um útero gravídico, nas duas espécies, as principais espécies que a gente mencionou aí atrás, era isso. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais em avaliações mais abrangentes, né, do sistema reprodutivo de grandes. E uma delas é a avaliação, o exame vaginal, né, que a gente chama, através da vaginoscopia, né? Então, para esse tipo de avaliação, a gente tem que lançar mão de um equipamento, né, que pode ser ou um espéculo ou um vaginoscópio, né? E esse vaginoscópio pode ou não ter uma fonte de luz, né? Como no caso desse aqui que tem. E aí, para realizar esse exame, né? Então, isso daqui é um espéculo, isso um vaginoscópio. A gente precisa fazer a contenção adequada desse animal, que a gente já mencionou lá atrás, que é uma das partes mais importantes. Muitas vezes a avaliação ginecológica ela é mal feita, porque o animal não está bem contido. Então, como o animal se mexe, cai no tronco, rola, às vezes a gente pode perder animal, né, quebrar um animal em função da falha na contenção. Então, a gente faz uma lavagem, né, da região do reto, seca bem, porque a gente está levando, né, um equipamento até lá, então é importante higienizar essa parte externa. Higieniza o material, porque ele vai adentrar, né, a região vaginal, né, e então eu introduzo esse espéculo, né, ou vaginoscópio. O exame da cérvix, pessoal, né, o que eu tenho que avaliar? Primeira coisa, a forma, né, quando a gente faz a palpação e a gente chega até a cérvix, a gente consegue classificar se ela tem menos do que o número de anéis que é esperado, se esses anéis estão aderidos, se ela está fechada, se ela é tortuosa. Então, vocês vão se deparar por aí, eu vou desenhar aqui de novo, eu não sou uma boa desenhista, mas dá para quebrar um galho. Ficou bem assimétrico, né? Mas enfim, aqui. Então, a gente vai ter cérvix, que são assim, né? Do mesmo modo, teremos cérvix, que são assim, né? Totalmente tortuosas, dobradas, né? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, na verdade, né? Pra gente passar, por exemplo, com uma bainha de inseminação, né? E a gente precisa avaliar isso. Qual que é o formato? Cilíndrica? Cônica, né? Pode ser cônica, pode ser cilíndrica, né? Pode ter formato de roseta, que a gente fala, né? Pode ser dobrada, ela pode ser esparramada, então os anéis todos mais relaxados aqui, né, ao invés de ser juntinhos, né, e cilíndricos, ou ela pode ter um prolapso,
como que a gente fala, o que a gente chama de cérvix com prolapso? Na abertura dela, então aqui, ela tem uma saída de tecido aqui. Então, você percebe aqui bastante tecido, né, quando a gente palpa, e aí só depois a gente consegue sentir os anéisinhos. Então, uma cérvix prolapsada. E a abertura? A gente também precisa classificar quanto à abertura. Está fechada ou está aberta? Se está fechada, potencialmente está em diestro ou pode estar gestante. Se está aberta, está em estro, certo? Com relação, quando a gente faz uma avaliação através de espéculo, né? Uma avaliação visual, né? Da vagina, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é avaliar a coloração de mucosa. Isso serve para a gente identificar, a princípio, né? Qualquer tipo de processo inflamatório que possa ter ali já vai mudar a coloração de mucosa. Então, também é extremamente importante que a gente avalie isso. Então, está anêmica, pálida, pode estar em anestro ou prene. Está rosa, pálida, pode estar em diestro. Hiperêmica, pode tanto estar em estro, e a gente complementa essa avaliação observando se tem ou não um folículo dominante lá no ovário, ou se não tiver um folículo dominante lá, pode ter infecção. Ah, professor, e pode ser os dois? Ela ter um folículo dominante, mas mesmo assim estar com infecção? Pode também. Vermelha, que é uma situação aí total de patologia, né? Uma situação patológica. E também a gente tem que avaliar, pessoal, quanto ao grau de umidade daquela região, né? Uma região que é para estar úmida, né? Então a gente tem que classificar seca, úmida ou muito úmida. Mais uma vez, os extremos são ruins, né? O ideal é que seja uma situação intermediária. A presença de secreção, né? Tem secreção? Está na mucosa, né? Viscosa, né? Na verdade aqui, ou está purulenta, né? A gente já falou disso lá atrás. Se eu tenho uma secreção purulenta, pode ser um indício de algum tipo de infecção, uma contaminação que eu possa ter levado para aquele animal. Então, pessoal, paralelo a essa avaliação que a gente chama de avaliação subjetiva, né? Que é uma avaliação que a gente faz completamente cega, é uma avaliação palpável, né? A gente tem alguns exames complementares que servem para nos ajudar, né? Num momento de dúvida, num momento em que a gente muitas vezes precisa descartar um falso positivo para alguma patologia, ou mesmo uma gestação de um tumor, etc. Exatamente isso, né? Que eu falei anteriormente, enfim. A gente tem algumas alternativas, né, disponíveis que a gente pode lançar mão. Uma delas é o exame de ultrassonografia, né, o exame ultrassonográfico, né? Então, com a ultrassonografia, a gente consegue aferir, né, medir, né, movimentos fetais, aferir pulso, circulação arterial e batimentos cardíacos, né, ao escutar. A gente consegue fazer diagnósticos de gestação em estágios bastante precoces, né, a gente vai ver isso. Diagnósticos precisos e imediatos, então, quer dizer, eu vou usar um equipamento que me permite ver o que tem ali, né? Pode ser utilizada no campo sem nenhuma contraindicação, nenhuma. Muita gente ainda questiona essa questão do custo-benefício, principalmente os proprietários, né, das propriedades, né, e, e na verdade é uma coisa que quando a gente mostra o valor, né, o quanto que a gente tira aqui de erro, né, humano, quando a gente utiliza um equipamento como esse dentro de uma fazenda, a gente consegue mostrar para ele que existe um benefício ímpar, né? Então, além disso tudo, a qualificação de mão de obra. Então, é um equipamento, é uma máquina que não isenta a participação do técnico, né, do ser humano, do veterinário. Então, assim, eu preciso de trabalhar com técnica, né, como veterinário. Então, precisa de um determinado treinamento, assim como para palpação, sem a utilização de ultrassonografia. Além do ultrassom comum, atualmente a gente tem, talvez, alguns de vocês, né, que têm feito estágio, que já trabalham em áreas rurais, né, ou que têm propriedades, os pais possuem propriedades, enfim, vocês já tenham ouvido falar de utilização de Doppler, né, como rotina nas fazendas. Isso, quando surgiu, né, quando começou a ser
trabalhado para ser incluído nas rotinas de ATF, por exemplo, de transferência de embrião em tempo fixo também, a gente achava que era uma coisa assim, nossa, de outro mundo, né? Não, não vai rolar, é um equipamento caro, é uma coisa que não vai pegar, o treinamento ele exige um pouco mais de instrução, né, de estudo, os técnicos eles, né, não vão, o ultrassom já atende muito bem a nossa demanda, mas não. Hoje em dia a gente percebe que está super atual. Até recentemente, numa conversa com o meu marido, que também é veterinário, ele atende diversas grandes fazendas, né, no Brasil, e ele me falou que tem muita gente utilizando, né? Então, o Doppler ele possibilita, dentre outras coisas, a gente fazer o diagnóstico mais precoce do que com ultrassom, porque a gente consegue estudar aspectos de circulação sanguínea, né? Tanto do corpo lúteo, do ovário, e a gente consegue identificar então um corpo lúteo em formação, né? E quanto do feto, do embrião. Então, possibilita muitas vezes, por exemplo, né? Em programas de inseminação artificial em tempo fixo, que a gente ressincronize os animais de uma forma muito mais precoce do que era feito antigamente apenas com o uso do ultrassom. Nós vamos estudar isso mais especificamente daqui uns dias, e vocês vão lembrar porque eu vou mostrar alguns dados de fazendas que usam essa técnica hoje em dia. Bom, mas ele permite, né? Ao escutar os batimentos cardíacos do feto, a gente consegue fazer, né, o desenho observar toda a simetria, né? Ah, todo o batimento cardíaco mesmo do feto, né? Ao escutar o fluxo sanguíneo do cordão umbilical. E o melhor momento de avaliação com Doppler vai variar de acordo com a espécie animal. Também é bastante usado em ovinos, a gente vai ver um pouquinho disso também na nossa aula de ultrassom logo mais, tá bom, pessoal? Além disso, há também a possibilidade da utilização da radiologia, né, o raio-x, certo? Com o raio-x, a gente consegue identificar o esqueleto fetal, o momento ideal, né, seria ali no terço final da gestação. Entretanto, é um exame relativamente caro, né, pela eficiência. A gente precisa de contenção farmacológica a depender da espécie. Vou repetir aqui a informação. E existe esse entrave aqui com relação à radiação do operador, né? Que é uma coisa que serve para todos os exames de radiologia. Então, está bastante em desuso no diagnóstico como ferramenta para manejo reprodutivo. Mesmo porque o custo da ultrassonografia tem se tornado cada vez mais acessível e já resolve grande parte da problemática que a gente tinha antes, né? De erros de diagnóstico. Então, acaba que a radiologia existe, mas já é praticamente não utilizada no campo. Bom, e aí com relação a exames complementares, pessoal, que a gente pode fazer, né? E que eu acho também super bacana, usa-se muito na rotina de pequenos animais e a gente consegue fazer bem também com pequenos ruminantes, né? Que muitas vezes a gente trabalha com lotes um pouco menores, né? Dependendo a fazenda. É citologia ou biópsia vaginal, né? Então a gente usa aqui dessas ferramentas, né? Essa esponjinha para fazer a citologia e essa agulha que tem tipo uma colherinha, né? Ou um suavezinho também que a gente colhe a citologia e a gente consegue identificar quais são as células que a gente tem nas diferentes fases do ciclo estral, né? Então, através dessas técnicas, a gente consegue detectar as modificações no perfil, né, no padrão de apresentação dessas células. E para diagnosticar a gestação, ela é precisa de 45 a 95% a partir dos 40 dias. Né? Então, assim, quando a gente não tem outras ferramentas, a gente tem uma dúvida em si, a gente tem um laboratório corante, a gente pode fazer uma lâmina, né? Com a utilização de um suado, uma escovinha, e fazer a citologia para a gente saber qual que é o tipo de célula que tem ali. E aí, muitas vezes, a gente consegue, então, identificar qual que é a condição daquele animal, através dessas técnicas. E aí, ainda falando da questão da citologia, agora endometrial, né? A gente consegue aí através da porcentagem de neutrófilos que a gente observa, né? Isso aqui foi um trabalho do professor José Eduardo Portela Santos, lá da Flórida, em que ele, através do percentual de neutrófilos identificados na citologia, ele conseguiu classificar o grau de endometrite daqueles rebanhos, né? E com isso direcionar grupos de tratamentos
para que não fosse muitas vezes utilizado antibiótico terapia em animal que não precisava, muitas vezes por a gente supor, né, que o grau de endometrite fosse semelhante em todo o rebanho, né? Então, é um teste fácil, simples, eu preciso de corante lâmina, um técnico para fazer a leitura, né? E aí ele classificou que de 0 a 3% de neutrófilos na lâmina eu teria ausência de endometrite, 3 a 10% uma endometrite discreta, 10 a 30% moderada, 30 a 50% de moderada a severa, 50 a 70% severa e maior que 70% do campo, sendo células sendo neutrófilos, uma endometrite muito severa, pessoal. E aí, por último, né, que eu falei lá atrás, a biópsia uterina. É uma técnica que há muito tempo muita gente achava que poderia ser difícil, né? Mas não é. Né? Então existe uma ferramenta apropriada, né? Uma pinça, né? Que tem uma lâminazinha na ponta. Então eu introduzo por via intravaginal e colho, né? Uma pequena parcelazinha, né? Da camada mucosa, né? Do endométrio. E aí eu faço também uma lâmina com aquele material para eu conseguir fazer a leitura do que tem lá, né, de quais são as células que tem lá. Então, aqui, essa lâmina, por exemplo, foi de biópsia de uma égua, né, com endometrite. Então, aqui, classificados em diversas categorias, né? Aqui, categoria 3, né, endometrite categoria 3, né, aqui a gente observa também, né, categoria 3, é uma égua doadora, mas sadia, só que tinha um edemazinho moderado, né, um pouquinho de congestão. Tá preta e branca, essa imagem tá pequena, fica difícil a gente ver, mas assim, a gente consegue identificar tanto as lesões quanto algumas populações de células aqui. E as glândulas, né, se estão ou não, se tem infiltrado inflamatório, como a gente pode ver aqui, né, enfim, fica mais fácil fazer um diagnóstico preciso. E os testes microbiológicos, né? Que a gente pode fazer uma lâmina, né, com meio de cultivo e ver que tipo de micro-organismo vai crescer ali, e então direcionar o uso do antibiótico para aquele rebanho especificamente. Fora isso, pessoal, e não menos importante, né, quando a gente entra numa rotina de estudos de reprodução, a gente faz isso com muito comum, né, isso se torna rotineiro, né, a coleta de soro, né, sanguíneo ou de leite, para a dosagem de progesterona, por exemplo. Né? Então, a gente consegue diagnosticar, inclusive, prenhez, entre os dias 21 e 34 da gestação, dosando progesterona no soro ou no leite. Né? Isso é feito através de técnicas de radioimunoensaio, que é uma técnica que identifica antígenos ou ELISA, anticorpo e antígeno, né? Tem uma eficiência de 75 a 85% para DG, para diagnóstico de gestação. Contudo, o resultado é um pouco demorado e o custo, pessoal, é bastante elevado. Principalmente porque esses kits, né, com exceção aqui da ELISA, que a gente pode preparar os kits, ele é um pouquinho trabalhoso porque eu preciso validar a técnica e isso exige muitas amostras, né, sendo feitas para depois eu conseguir rodar elas e é bem sensível. Então, se houver contaminação, fica complicado o meu resultado. Mas aqui os kits de radioimunoensaio, eles são comprados, eles são importados, não existe fabricação no Brasil. Então, é baseado sempre no preço do dólar, né? Hoje em dia a gente tem um dólar aí de mais ou menos R$ 5,40. Então, aqui a gente vai estar saindo mais ou menos em torno de R$ 30 por amostra. Então, se eu tenho um rebanho de 100 vacas, eu vou ter um custo aí de R$ 3.000, né? Para fazer o diagnóstico. Sendo que com 800 mil eu tenho uma diária de um veterinário para fazer ultrassonografia e fazer o diagnóstico, né, de gestação tão seguro quanto, certo? Então, assim, para a rotina de utilização em fazenda, isso não é tão comum em função do custo e não é prático, né? Não dá para ser utilizado a campo em larga escala. É bastante específico mesmo. Em casos, assim, para diagnóstico de gestação, vamos dizer que quase que zero, né? A gente usa mais mesmo para identificar alguma patologia ou para estudos, né, científicos. E aqui, ó, eu coloquei essa ilustração para vocês entenderem como que ocorre.
Quando ocorre a ovulação, a gente tem um aumento da progesterona, né, como vocês estão vendo aqui, e essa progesterona, em caso de gestação, né, ela vai exceder ali 5 nanogramas por ml, né? Então a gente consegue observar essa progesterona sempre acima. Nos animais que estão vazios, vai estar abaixo dessa concentração, né? Então é assim que faz a leitura do resultado. E além disso, gente, isso é bastante novo, né? Bastante novo, não, deve ter mais ou menos uns que começou a ser utilizado, que foi provado faz mais ou menos uns 7 anos, né? 7, 8 anos. A utilização dos testes de PAGs, né? As PAGs são glicoproteínas que são associadas a prenhez, Pregnancy Associated Glycoproteins, né? Foram feitos vários estudos, tanto em vacas quanto em ovelhas, né? Identificou-se que o melhor dia para o diagnóstico com PAGs em vacas, 34º dia, em ovelhas, 22º. Permite, então, um DG seguro precoce para esses animais, 98% de eficiência, 100%. Os resultados são um pouco demorados, né? E o custo ainda é elevado porque não está na rotina, né? Mas seria aí uma outra alternativa para fazer diagnóstico de gestação. Isso aqui, pessoal, só para vocês entenderem, vou contar uma história de uma situação adversa. Mas existem ainda algumas propriedades que são de difícil acesso, tá? E muitas vezes a gente tem 20 mil animais, 30 mil animais naquelas propriedades, né? Pantanal, por exemplo. E numa época de cheia, muitas vezes o deslocamento do veterinário envolve fretamento de um avião, né? Deslocamento da parte de equipamento e tudo mais. Se eu tenho funcionários trabalhando ali treinados, eu posso realizar a coleta do material, né? Para ser feita essas dosagens, o sangue, né? O material, o plasma, o soro sanguíneo, e esse animal pode ser acondicionado da melhor forma e enviado. Muitas vezes o custo disso acaba sendo mais baixo do que se tiver que deslocar uma equipe para aquele local, né, para fazer o DG convencional ou com uso de ultrassonografia. Então, assim, isso é uma situação, né? E à medida que vocês forem começar a trabalhar, podem ser que vocês se deparem não só com essa que eu exemplifiquei, mas outras N situações, e pode ser que um dia, assim como há muitos anos o ultrassom não era tão viável em função do custo do equipamento, pode ser que um dia isso se torne viável porque a gente vai conseguir baixar o custo, né, para de análise. E aí, como que funciona, então, a identificação dessas PEGs, né? Também é testado pelo método de ELISA, né? Existem kits específicos, né? E a gente precisa saber qual que é essas proteínas que a gente quer encontrar. Dentro de cada espécie eu tenho um grupo de proteínas que estão relacionadas a prenhez, né? O interferontal sempre é quantificado junto, né? Porque também é uma proteína, né? Que sinaliza prenhez, está relacionado com as PEGs. E aí, da mesma forma, depois que a gente cria, né, o protocolo para fazer a reação e a leitura, o que a gente percebe? Que quando aparece a azul na reação, eu tenho uma prenhez positiva. E se não colore, né, de azul, eu tenho uma prenhez negativa. Então, aqui eu tenho uma amostra sendo avaliada 28 dias após a monta, né, e ela positivou. Né, lá. E aí eu consigo, inclusive, estimar qual que é a idade, de acordo com os níveis, qual que é a idade de gestação daquele animal, certo? E aqui, ó, depois para vocês terem também a título de curiosidade, o status de prenhez, né, para os testes de PEGs, né, as PAGs, a sensibilidade e a especificidade deles de acordo com a espécie e de acordo com os dias pós-cobertura, pessoal. Bons estudos para vocês, aproveitem bastante esse material. Essa aula ficou um pouquinho mais extensa que as demais, mas vale a pena, e vale a pena a gente revisar, né, bastante, ouvir várias vezes. Algumas dicas aqui para vocês otimizarem a rotina de estudo de vocês. Então, leiam sempre artigos atualizados e de fontes confiáveis, né? Então, quando tiver dúvida, consulta alguém que entenda um pouquinho mais, né, ou que tenha lido mais, eu estou à disposição, tá? Pode me consultar. A ciência avança cada dia e por isso um conceito que há 10 anos atrás pode já ter sido verdade, né? Ele hoje está atualizado e pode não ser mais, então fiquem sempre de olho, perguntem. Ah, ali um livro que é de 2005. Deixa eu ver se esse livro ainda vale, se o que eu li lá ainda vale. A interação, né, e as rodas de discussão, discutir com um colega de trabalho,
com um profissional já formado, com os próprios amigos de turma, é muito importante, porque às vezes isso gera, instiga, né, a nossa busca por conhecimento, isso gera dúvida e a gente começa a estudar mais, tá, pessoal? Então interajam. Sei que a gente está num momento aí de isolamento social, mas usem a tecnologia para sempre interagirem, criem reuniões de grupo entre vocês por Skype, por WhatsApp, por FaceTime, que seja, e discutam as aulas, conversem. O trabalho em equipe é um dos principais entraves hoje em dia na sociedade moderna, porque por algum motivo as pessoas têm se tornado cada vez mais introspectivas, né? E têm muita dificuldade de trabalhar em grupo. E aí quando a gente precisa de um emprego, na maioria das vezes, principalmente em profissões como a nossa, a, a regra é básica, né? A gente não trabalha sozinho. Então vocês vão precisar, cedo ou tarde, trabalhar em equipe, mesmo que vocês tenham uma clínica só para vocês. Então é isso, pessoal. Uma boa tarde, bom dia ou boa noite e bom trabalho para vocês aí.